Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, um momento devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Meus amados, hoje nós vamos tratar do texto do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, do verso 14, do verso 11 ao verso 14. Eu vou fazer a leitura desse texto na versão internacional. Eu achei mais interessante a forma como o texto foi colocado. Acompanhem comigo. Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Meus amados, quero falar hoje sobre o seguinte tema: o que Deus pensa do seu povo. O que Deus pensa do seu povo. Interessante que na versão atualizada, ele vai falar que pensamentos tenho de vós, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E por isso que eu quis ler aqui da versão internacional, por causa da forma como o texto foi colocado. E quando diz, eu sei que pensamentos tenho de vós, na verdade eu sei que planos eu tenho para vocês. E os planos de Deus eram planos de restauração, planos de transformação, planos de levar o povo a uma mudança real de vida. Deus sempre quer o melhor para o povo dele. O exílio, 70 anos na Babilônia, serviu para disciplinar o povo judeu. E o plano divino era fazer a nação retornar completamente arrependida. Os prolongados 70 anos foram um período de purificação e refinamento. A escória tinha que ser expurgada, a fim de que um pouco de prata resultasse para ser usada como começo de uma nova nação. Então, na verdade, Deus vai eliminando as coisas ruins, aqueles que sempre zombam de Deus, aqueles que não têm interesse de Deus, porque Deus se utiliza de pessoas que estejam a fim de trabalhar na obra. Quem não quer trabalhar na obra, Deus aos poucos vai retirando. É o que nós entendemos aí do texto.
Os julgamentos de Deus são todos remediais, mas a cura, algumas vezes, tem de vir através dos sofrimentos e não através de medidas mais graciosas. O julgamento divino impulsionou os exilados a buscar a Deus de todo o coração. Isso você pode ver dentro do livro do profeta Daniel. Os judeus, eles riram das ameaças de Deus. Por muito tempo, Deus foi enviando seus profetas, declarando: se arrependam, mudem de vida. E o povo não quis saber disso. Eis a razão deles terem ido para o exílio. A atitude de zombaria precisava ser arrancada. E Deus arrancou com raiz e expurgou todo aquele que não tinha interesse em buscar a Deus. Note que a geração de Jeremias não voltou a possuir a terra prometida, tal como aquela geração queixosa nos dias de Moisés, que não obteve permissão para entrar na terra prometida. Seja como for a lição, o texto é claro, a lição é clara. Deus é aquele que age, Deus é aquele que mostra que Ele, ao mesmo tempo, é amor e, do outro lado, Ele é juiz. Deus é o fator controlador de todas as coisas. Ele opera, a vontade dele é clara, ele faz da forma como ele quer, porque tudo que Deus faz, ele faz com justiça e faz com amor. Os planos de Deus para a nação de Israel visavam levar o povo a buscá-lo. Deus trabalha nos corações para que as pessoas creiam nele, tenham esperança nele, dependam dele. Nós somos tão pecadores que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que nos conduz para invocá-lo, porque Ele quer o nosso bem. Este é o plano de Deus a nosso respeito. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Ele quer que você o busque, porque Ele quer te oferecer algo, Ele quer te abençoar, Ele quer ser o Deus da sua vida. Este é o pensamento de paz que Deus tem para nós. Diz o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim. Eu vos ouvirei. O povo de Deus, uma vez disciplinado, abandonaria a atitude de escárnio. Eles deixariam de lado a sua idolatria, adultério, apostasia. Adultério, que eu acabei de colocar aqui, significa o seguinte: quando Deus era trocado por outros deuses, quando Deus era trocado pelo dinheiro, pelo status social, quando Deus era deixado de lado. É isso que nós queremos dizer com a questão de adultério, quando Deus é deixado de lado. Então havia uma necessidade de resolver todo esse problema, toda essa situação. Os versos que nós lemos demonstram uma lição sobre a questão da oração, de uma oração eficaz. E a oração eficaz, ela procede de uma vida limpa. Deus não pode atender a pecadores, Deus não pode atender aqueles que zombam dele, que não têm interesse por ele.
Deus não atende àqueles que só o buscam quando as coisas acontecem, quando as pessoas estão na necessidade e depois o abandonam. As orações, o ouvir a Deus e a mudança de vida aqui contemplados dizem respeito ao período imediatamente anterior ao retorno dos exilados. As orações eficazes, por outras coisas, se faz parte dos privilégios do remanescente, que acabou ficando lá também na Babilônia. Certa vez alguém disse: quando Deus planeja demonstrar misericórdia, Ele põe no coração de seu povo orar pela misericórdia que Ele planeja exibir. Quando tal espírito de oração é derramado, o que é um sinal seguro da vindoura misericórdia de Deus. Olha que interessante, Deus é que implanta no coração a questão de orar por misericórdia. É Deus que trabalha, é Deus que me impulsiona. Este é o plano de Deus na nossa vida. Diz o texto: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O homem cujo coração está centralizado nas bênçãos divinas, dentro dos limites da vontade do Senhor, será um buscador diligente e, por certo, obterá o que busca. É o que diz o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Na sequência do texto de Jeremias, ele fala assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus se deixa achar por aqueles que o buscam com um coração puro e sincero. Então Ele lhes dá aquilo que eles desejam e buscam diligentemente. Temos aqui a anulação do cativeiro assírio, quando o reino do norte foi levado para a Síria e não voltou mais. Temos também aqui a anulação do cativeiro babilônico. O povo do reino do sul, assim sendo, Israel sempre foi forçado a voltar para Deus. Olha que interessante. Deus é que sempre estende os braços para nos buscar. Deus é aquele que opera no coração para que possamos voltar para os braços dele. E nos vem à mente a questão da parábola do filho pródigo, que chega num momento da vida em que ele fala: eu vou voltar para a casa de meu pai. Lá eu tenho emprego, lá eu vou ter o que comer, lá eu vou ter moradia, lá eu vou estar seguro. Quem é de Deus, volta. Deus age no coração, impulsiona a voltar. A vontade divina foi o poder que forçou os judeus a entrar no cativeiro por motivos disciplinares. Mas a mesma vontade divina reverteu todo esse quadro. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus queria, e este foi o plano de Deus, fazer um povo melhor, para que toda coisa errada fosse retirada. A disciplina e a restauração provém de Deus, pois o objetivo dele é de levarmos uma vida junto a Ele. Este é o pensamento que Ele tem de nós. Este é o plano que Ele tem para nós. Ele quer que você volte. Ele vai agir na sua vida. Quer melhor plano do que este?
de Deus agir para que você possa voltar para os braços dele? Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado, porque o plano de Deus é um excelente plano. Ele pensa em mim, Ele age na minha vida, Ele age nas vidas de todos aqueles que querem levar uma vida limpa, santa. Deus é aquele que prepara os corações para que aqueles que estão lá na lama possam voltar. Deus tem sido bondoso para conosco, Ele tem preservado a nossa vida, tem nos dado condições, mesmo diante desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Deus tem sido bondoso. Muito obrigado, Deus, por causa da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor pensa em mim. Muito obrigado porque o Senhor me dá uma outra chance para voltar para os teus braços. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e proteja. Um forte abraço.